Bom, pessoal, vamos fazer então pré-prova URGS, né, 2015. Pré-prova antecipada, tá? Aqui que sair no pré-prova da véspera é lá no dia 5, segunda-feira, 16 horas Química, 18 horas Biologia, Pierre e Márcia, tá? Entra no evento no Face, lá no meu Face, e te inscreve pra gente saber quantos vão, tá? Quem é aluno da Márcia pode assistir Química, quem é aluno de Química pode assistir a Márcia, tá? O pré-prova da véspera, ele é mais específico, tá, pessoal? A gente vai ter lá um materialzinho, eu vou ter moléculas desenhadas, eu vou ter todas as dicas para a gente ganhar mais tempo e ser mais específico. Aqui eu vou ser mais genérico, vocês não têm um tempo maior de ver em casa, eu posso falar um pouquinho de matéria, dar um pouquinho de conteúdo mais aprofundado, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai ver? Sistemas materiais, cara, sistemas materiais, átomo, tabela, ligações. Isso tudo aqui deve dar umas 5 questões, tá? Umas 5 questões, 6 questões, dá para dizer, sobre isso tudo aqui. Mais umas 2 de relações molares e umas 2 de inorgânica e uma de redox. Então, nós vamos aí fazer umas 11 questões, tá? Umas 11, 10 questões. Vamos dizer que dá umas 6 aqui, podendo até ser 7, e aqui nós temos mais 5 aqui, né? Então, 11 questões está de bom tamanho para esse primeiro videozinho, tá? Bom, o que mais a gente tem que ver aqui? Primeira coisa, sistemas materiais. Substância pura versus mistura, cara. É um exemplo de questão que pode cair esse ano baseado nos últimos 4 anos aí, tá? Substância, propriedade física constante. O que é isso, constante? Ora, ferve a 100 e derrete a 0. O gráfico está aqui, propriedade física constante, ferveu a 100, derreteu a 0. Abaixo de 0 graus, ela é sólida. Em 0 graus é sólido e líquido. Entre 0 e 100, ela é líquida. Em 100, ela é líquida e gasosa, e acima de 100 é gasosa. Pessoal, se te der uma tabela de pontos de fusão, 2 coisas tu sabe. Primeiro, se o ponto de fusão e o ponto de ebulição é fixo, 0 e 100, é água pura. Água ou qualquer outra substância que te der, se der fixo, ponto de fusão é tal, ponto de ebulição é tal, então é substância pura. Abaixo da fusão, o cara é sempre sólido. Acima da ebulição, o cara é gás. Entre as duas, ele é líquido. Tá? Então vamos lembrar isso aí, que dá para saber. Lembrando que se for um diagrama de fases, que daí tem aquele aspecto de uma pepeca, de um Y, né? O diagrama de fases aqui. Se for um diagrama de fases, a gente tem que se lembrar que daí sólido, líquido e gasoso estão distribuídos nessas regiões, e o ponto de fusão está aqui, ó, pessoal. O ponto de ebulição está aqui, ó. E o ponto triplo, que é os 3 estados ao mesmo tempo, está aqui bem gordo, eu estou fazendo. Abaixo do ponto triplo, tu tem a sublimação aqui, ó. Então, por favor, né, nós vamos ter lá um eixo, nós vamos ter pressão versus temperatura, e aí aqui é sólido, líquido e gasoso. Bom, o que eu quero lembrar então aqui nessa brincadeira? Que isto aqui, ó, é a pressão e a temperatura em que passa de sólido para líquido, é o ponto de fusão. Este aqui é o teu ponto de ebulição. E aí fica claro. Vamos dizer que aqui é 0 e aqui é 100. Aí fica claro, abaixo da fusão é sólido, entre a fusão e a ebulição é líquido, e acima da ebulição é gasoso. Então vamos lembrar, tá? Vamos lembrar também que esse desenho aqui é para uma substância pura, aonde nós temos um gráfico bonitinho aqui, sem nenhuma alteração. Lembrando que se eu fizer uma mistura, eu vou adicionar soluto. E se eu adiciono soluto, olha, o que acontece? Vamos mudar de cor aqui. Se eu adiciono soluto, aí eu vou ter um deslocamento da pepeca, alarga as bordas da pepeca, vamos se lembrar. E aí muda o ponto triplo, muda o ponto de fusão que diminui. A adição de um soluto diminui o ponto de fusão, alarga a borda esquerda da pepeca, isso é crioscopia. Congela, derrete a -4, -5, abaixo de 0, pessoal.
Abaixo de zero é o ponto de fusão. Abaixo de zero teria que ser a menos 5. Em que estado a água pura? Sólido, mas como houve um deslocamento da pepeca, um deslocamento do ponto de fusão, crioscopia, congela abaixo de zero. Para evitar que congele as estradas, os caras botam sal, né, nas estradas para que a neve dissolva esse sal e não congele, tá? Ou a água da chuva, enfim. Tá? Acima de 100 o ponto de ebulição. Se nós tínhamos lá a crioscopia que diminui o congelamento para abaixo de zero, a ebulioscopia aumenta o ponto de ebulição para mais de 100. Vai cozinhar a tua massa com água salgada, porque com água salgada ferve a mais de 100, vamos botar lá 108, para dar um exemplo. Ah, ferve a 108, cozinha melhor do que a 100. Né? Cozinha melhor do que a 100. Então, isso é uma ebulioscopia. Tá? Então, só para lembrando que o azul é substância pura, o vermelho é uma mistura, uma alteração causada pelo soluto. Lembrando que sublimar é só abaixo do ponto triplo, e vamos lembrar quem é que sublima, pessoal. Quais são as substâncias aí que a gente tem que sublimam abaixo do seu ponto triplo, uma pressão abaixo do ponto triplo? CO2, que é gelo seco. O que mais? Naftalina. Naftaleno, naftalina e iodo, o I2. Esses três a gente tem que lembrar aqui, né? Que são bolinhas, pedras que começam a virar vapor. O iodo é um vapor roxo, violeta. O CO2 é uma fumaça, parece, né? Que os caras chamam o famoso gelo seco esfumaciando lá. Então, tem que lembrar isso tudo aqui a respeito de substâncias puras, tá? Bom, lembrando ainda que se é substância pura, nós temos duas classificações. Aquela que tem mais de um elemento é substância pura composta, aquela que tem um único elemento é substância pura simples. Se eu te perguntar, as duas são puras? Sim. As duas têm ponto de fusão e ponto de ebulição constante? Sim. Tem um diagrama tipo esse azul, mais fechadinho. As duas têm composição fixa? Sim. Mas só que a composta tem mais de um elemento. A simples tem um só. Isso vai fazer com que a composta possa sofrer decomposição. O CO2, que é uma substância composta, pode virar carbono, grafite e gás oxigênio, por exemplo. Então, isso é uma decomposição, reação de decomposição, sai de uma substância simples, composta, e gera outras substâncias, que podem ser simples, mas podem ser compostas. O carbonato de cálcio sofre decomposição gerando cal virgem e CO2, são uma decomposição famosa. Tudo que tem carbonato vai gerar CO2, né? Nós temos que nos lembrar isso aí. Tá? Então eu estou lembrando aqui que quem é composta pode ser decomposta. A simples não. A simples, se eu tentar decompor iodo, vai gerar iodo porque só tem átomos do mesmo elemento. Tá? Então, uma breve lembrança aí de substância pura. Aqui nas misturas, pessoal, a gente tem que se lembrar o quê? Se a mistura é homo ou hétero. Lembrando que, diferente da substância pura, aqui não tem fórmula, a substância pura tem fórmula. Seja ela fórmula de substância simples ou composta. Aqui, propriedades variáveis e não tem fórmula. Porque água com sal, qual é a fórmula da água do mar? Não tem. Tem a fórmula da água pura. Tem a fórmula do sal, NaCl. Mas a água salgada, a água do mar, o ar, uma liga metálica, o leite, o sangue, isso nada tem fórmula, porque isso tudo são misturas, tá? Então, misturas não tem fórmula. Certo? Então, são lembranças que a gente tem que ter aí sobre substâncias puras e misturas. Substância pura tem fórmula, mistura não tem fórmula, tá? A mistura, quando for aquecida, começa sólida, aí vai derreter, mas vai variar a temperatura. Aí ela passa para líquido, vai derreter de novo, vai variar de novo a temperatura. Então, percebam que há uma variação na fusão e uma variação na ebulição. Lembrem disso, né? Aqui, ó. Há uma variação no ponto de fusão e uma variação no ponto de ebulição. Estão inclinados. Ah, quanto derrete? Ah, entre 0 e 2. Opa, então isso aí é uma mistura. Ah, entre menos 4 e menos 13. Isso aí é uma mistura. Ah, ferve a quanto? Entre 105 e 120. Mistura. Sempre tem propriedades variáveis, tá? Mas vamos lembrar lá se ela era homoétero. Como é que a gente diferenciava se a mistura era homo ou hétero, né? Mistura
homo, uma fase. Mistura hétero, mais de uma fase. Tranquilo, né? Então aqui uma fase, mais de uma fase. Vamos lembrar a mistura homo. O ar puro, pessoal, sem poeira, é uma mistura homo. O ar atmosférico. As ligas metálicas são misturas homogêneas. Ligas metálicas, né? Que mais? Água com sal, água salgada, é uma solução. Soluções são misturas homogêneas, né? O apelido de mistura homogênea é sempre uma solução. Então eu tenho que me lembrar: água com álcool, gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos apolares, água salgada, água da torneira, água do mar. Tudo isso são misturas homogêneas chamadas de solução. Lembrando que a URGS ama, se é solução, só vai separar por destilação. Se é solução, a mistura é homo, não adianta filtrar que não deposita nada, louquinha. Não adianta deixar decantando que não precipita, não adianta filtrar que não retém no filtro. Misturas homogêneas ou soluções, a gente separa por destilação. São misturas que não adianta eu querer fazer nada de deixar decantando, esperando o filtro. Elas vão atravessar o filtro porque as partículas são muito pequenas. Agora, se a mistura é hétero, aí ela certamente vai ter algumas partículas em suspensão, então ela pode ser uma suspensão, água com areia, ar com fumaça, água e óleo. Então, suspensão. O que é uma suspensão? Suspensão é quando grosseiramente eu vejo as partículas dissolutas, sempre uma mistura hétero. Lembrando que pode ter o coloide, que é o disfarce da mistura hétero. A mistura hétero querendo ser homo, essa está no armário, né? Uma mistura hétero, mas querendo ser homo. É um famoso coloide ou coloidal, mistura coloidal. Aí eu tenho gelatina, aí eu tenho maionese, neblina, isso tudo são misturas que parecem que são homo, mas não são. O leite e o sangue não são homogêneos, pessoal, porque o leite e o sangue, se eu deixar parado, decanta. O leite vai formar bolhas de gordura, o sangue separa lá, né, aquela parte vermelha do soro, se eu botar na centrífuga mais rápido ainda. Então, mistura hétero pode formar precipitado? Sim. Mistura hétero pode decantar, pode filtrar. Mistura hétero vai ter partículas visíveis. Mistura homo, não. Às vezes, partículas tão pequenas que não parecem que são homo, a gente parece que não enxerga, mas no microscópio enxerga que são os coloides, né? Chantilly, gelatina, maionese, isso tudo aí é coloide, tá? Então uma breve, rápida lembrança aí de toda aquela parte de sistemas materiais, tá? Eu acho que pode cair uma questãozinha sobre isso, então vamos fazer uma boa revisão disso tudo aqui. Tá? Bom, uma última coisa enquanto eu apago aqui. Se disser assim, não sofre separação, é substância, né, pessoal? Substância está sozinha. Agora, se é uma mistura, se um dia foi juntado, um dia pode ser separado. Então, vocês têm que ter essa noção, tá? Sobre separação, eu ainda quero lembrar algumas coisas do tipo dissolução fracionada. Né? A gente tem que tomar um certo cuidado aí com esse tipo de questão de dissolução fracionada. Bem grande eu vou botar aqui, porque ela tem alguns exemplos perigosos. A dissolução fracionada é que tu dissolve uma parte, tu não dissolve outra. Né? Dissolução fracionada, tu dissolve uma parte, não dissolve a outra. Então, por exemplo, areia e sal, tu bota a água, dissolve o sal e não dissolve a areia. Quando tu vai passar café, tu passa a água quente dissolve parte do pó do café, a parte solúvel atravessa o filtro, é o filtrado, e a parte insolúvel fica no filtro. Então, tu fez dois processos ao passar café. Tu fez uma dissolução de parte do café, ou seja, fez a dissolução fracionada, certo? Aqui, solução fracionada, e tu fez filtração, porque a parte insolúvel reteve no filtro. Isto também acontece no chá, quando tu bota o chazinho lá,
tu dissolve parte do chá e a parte insolúvel sai com o sachê. E também acontece quando a gente faz chimarrão. A gente bota água quente, a gente dissolve a erva, parte da erva dissolve, a gente toma, parte não dissolve. E onde é que está a filtração disso? A filtração está na bomba, né? A bomba chupa a água e não traz os pedacinhos de erva, tá? Então, dissolução fracionada. Para finalizar a dissolução fracionada, eu quero lembrar que na nossa gasolina tem álcool. Quando eu boto água, a água não dissolve a gasolina porque é apolar, mas dissolve o álcool porque é polar. Então, isto é uma dissolução fracionada. A água extrai o álcool. Extração, pessoal. Retirar um pedaço, retirar um suco. Um solvente extrai a parte polar, no caso a água, e deixa a gasolina, que é apolar. Isso pode ser usado para medir a taxa de adulteração de gasolina com muito álcool, tá? Então, só para lembrar isso aí, tá? Vamos fazer uma limpadinha aqui final. De sistemas, basicamente era isso. Pessoal, não vou perder tempo aqui dando todos os modelos atômicos, né? Na última prova não falou em nome de modelo, mas caiu o modelo de Bohr, tá? Falando sobre os elétrons serem excitados e emitir luz, né? Naqueles aqueles brinquedinhos que a gente dá nas festas de formatura para ficar luminoso, tá? Então, assim, o que eu acho que pode aparecer de modelo aí para a gente lembrar? Diferença lá, Thomson, que foi o cara que pela primeira vez tinha cargas elétricas, primeira vez carga elétrica, né? E se tem carga elétrica, tem partículas divisíveis, menores que o átomo. Então é o átomo que primeira vez foi divisível. Como é que descobriu isso tudo aqui, Thomson? Porque ele tinha eletricidade e o que ele fez com essa eletricidade? Aplicou uma diferença de potencial, uma eletricidade em quê? Eletricidade, aonde que ele usou? Vamos lá? Em tubos, ampolas de vidros, que ele chamou de tubos de Crookes, que se chamam, né? Esses tubos, eles tinham gases submetidos ao vácuo. Os tubos com gases submetidos ao vácuo, e aí aplicava uma eletricidade e nós vimos uma emissão de luz, o comportamento aí desses gases submetidos ao vácuo. Então, experiência com gases, pessoal, submetidos ao vácuo, primeira vez carga elétrica, modelo divisível, isso é modelo de Thomson, vamos lembrar disso, tá? O Rutherford, eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, vamos botar o Ruth aqui, está aqui o Rutherford, nós vamos lembrar que ele foi o cara que inseriu o conceito de núcleo e eletrosfera. Dividiu o átomo pela primeira vez dividido em duas regiões. Lá em Thomson é tudo uma coisa só. Falar em Thomson é um pudim, né? Pudim é tudo junto. Pudim, só que é um pudim com passas, que tem os elétrons. Né? Então aqui Rutherford, não, eu tenho núcleo bem estabelecido, pequeno. Vamos lembrar, o núcleo é pequeno, denso e positivo. A eletrosfera, pessoal, ela é o quê? É grande, vazia e negativa. Lá estão os elétrons girando em órbitas, por isso o modelo de Rutherford é um modelo planetário. Os elétrons giram em órbitas ao redor do núcleo. Está aqui as órbitas aonde os elétrons giram ao redor do núcleo. Por isso, modelo planetário, modelo sistema solar. E dentro do núcleo estão os prótons, né? Então, uma breve, rápida lembrança aí a respeito de Thomson, tá? De Rutherford, desculpa, tá? O que não pode é falar de energia. Quem falou de energia das órbitas, luzes, cores, figurinhas coloridas, quantização, saltos quânticos, isso é Bohr. Bohr tem a ver com energia. Rutherford não tem nada a ver com a energia do átomo, do elétron, desculpa, tá? Nas órbitas. Quem disse isso aí foi o Bohr, tá? O Bohr tem a ver com a energia, ok? Então, uma breve lembrança aí sobre energia das órbitas, diferença entre Thomson, Rutherford e Bohr. Modelo divisível, primeira vez cargas elétricas, Thomson. Eletricidade, tubos de Crookes. Rutherford, me esqueci aqui. Rutherford, qual é a experiência de Rutherford? Radioatividade. Bombardeou partículas alfa numa lâmina de ouro.
A maioria atravessou, porque era vazia a eletrosfera, poucas foram desviadas pelo núcleo positivo, porque as partículas alfa são positivas. Então, o bombardeamento de partículas alfa permitiu a Rutherford dividir em núcleo e eletrosfera, um núcleo pequeno, denso, positivo, uma grande eletrosfera vazia e negativa. Os elétrons estão girando em órbita ao redor desse núcleo pequeno, denso e positivo, que concentra a massa. A massa do átomo é concentrada nesse núcleo aqui. Certo? Então, tudo isso tem que lembrar. O Rutherford falou em órbita, falou, Louquinha, falou em órbita, Schnaps. Só que não explicou as órbitas são normais. Quem disse que as órbitas eram energia quantizada, aonde eu tinha que ter saltos quânticos para poder pular de uma órbita para outra? Esse cara é Bohr. Energia quântica, tá? Energia quantizada. Certo? Bom, então acho que para revisar os modelos, basicamente era isso aí. Vamos dar uma apagada aqui. Vamos dar uma apagada. Pessoal, acho que a URGS faz horas que não cobra e pode cobrar agora para vocês o quê? Alguma questãozinha envolvendo lá a regra do octeto, número de camadas, número de elétrons na última camada, né? Então vamos lembrar que se vocês tiverem que descobrir, vocês vão olhar na tabela, né? Vamos olhar na tabela, vamos lembrar rapidamente que período são fileiras horizontais, né? Período, primeiro período, segundo período, terceiro período, indica o número de camadas que o cara tem. Já o grupo 1, grupo 2, grupo 16, 17 e 18, indica o número de elétrons que ele tem na última camada, camada de valência. Grupo 1 tem 1 na valência, grupo 2, 2 na valência, 16 tem 6, 17 tem 7, e os gases nobres têm 8, à exceção do hélio, que tem 2 elétrons e está completo na primeira camada. Todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na última camada, por isso estão estáveis, completos, inertes, pouco reativos. Todo o resto da tabela quer chegar aqui. Grupo 1, o que quer fazer? Perder o 1 porque a camada anterior à última já está completa. Ele quer perder o 1 que ele tem na valência, né? Então vamos lembrar que ele tem 1 elétron na camada de valência, ele quer perder esse 1 elétron para poder virar um gás nobre, que é a distribuição da camada anterior. Porque se eu tenho 1 na última, a camada anterior já está completa e está igual a um gás nobre. Eu perco esse elétron e viro um cátion monovalente e me estabilizo, me tornando um isoeletrônico de gás nobre. Grupo 2, para fazer isso, quer virar cátion bivalente, quer perder 2. Grupo 16, pessoal, está com 6 na última, quer ganhar 2. Grupo 17 está com 1 na última, quer ganhar 1. Então 16 e 17, metais querem virar ânions, querem ganhar, enquanto metais alcalinos terrosos querem virar cátions, querem perder. Ânions se estabilizam ganhando elétrons. Metais, se estabilizam ganhando elétrons e virando ânions. Metais se estabilizam perdendo elétron e virando cátion. Então isso a gente tem que saber. Grupo 1, cátion monovalente, grupo 2, cátion bivalente. 16, ânion bivalente, os calcogênios, cuidado, 16 é calcogênios. 17, halogênios, eles querem virar ânions monovalentes. Os gases nobres são inertes, tá? Então, uma breve lembrança aí de camadas, a gente olha direto na tabela, esse tipo de questão a URGS pode cobrar, ok? Bom, o que mais? Eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho de isótopos, né? E aí não tem como a gente não lembrar os isótopos do nosso querido elemento, né? Os isótopos do nosso querido hidrogênio. Famoso caidor de prova aí. Tá aí, ó. Isótopos. Hidrogênio tem quais tipos de isótopo? O prótio, o deutério e trítio. O que são isótopos? São átomos, pessoal. Isso não é uma substância, não tem nada a ver com alotropia, com grafite, com diamante, com fullerene, nada a ver. Aquilo lá são substâncias, cristais. Aqui eu tenho um átomo isolado. Átomo, se é hidrogênio, todos têm que ter número atômico 1, porque o número atômico, também chamado carga nuclear, cuidado com esse apelido, né? O número atômico, também chamado carga nuclear, é o número de prótons e ele que caracteriza o elemento. Pode ter um hidrogênio, símbolo H, com o número atômico 2? Não, o número atômico é o número de prótons e de elétrons deste cara aqui, ok? Bom, mas se eu quiser saber qual é a massa, aí vão variar. Isótopos têm o mesmo número de prótons, mas massa diferente. Observem que o prótio, que é esse primeiro aqui, tem um próton, 0 nêutrons.
E a massa é prótons mais nêutrons. Como tem 0 nêutrons, então um próton com 0 nêutrons, a massa é 1. Esse é o prótio, o átomo de hidrogênio mais abundante. 99,9% dos hidrogênios que existem são o P de prótio, né? Primeiro prótio. O segundo é o 2, e o 2 é deutério. E o deutério lembra 2 porque a massa é 2. Agora, cuidado, por que a massa é 2, Locá? Um próton e um nêutron. Prótons e nêutrons somados deu massa 2. Então, o isótopo mais abundante, que é o hidrogênio, tem massa 1, número atômico 0, que é o prótio. Número atômico 0. Nêutron 0, número atômico 1, um próton, nêutron 0. Já o deutério tem um próton e um nêutron, por isso a massa 2. E o trítio tem um próton e 2 nêutrons, por isso a massa 3. Prótio, deutério e trítio. Primeiro, P de primeiro, D de 2, T de trítio, T de 3, tá? Então tá aqui, mais abundante é o prótio, os outros dois têm pequeníssimas, raras quantidades, tá? Se ele quiser saber o número de prótons, nêutrons e elétrons, é só abrir. O número de prótons e elétrons é igual ao número atômico, o número de nêutrons é a massa menos o número atômico. Lembrando que, quando a gente está falando de isótopos, não tem nada a ver com substância, tem nada a ver com alotropia. Isso é só átomos isolados, tá? Esses isótopos do hidrogênio podem estar em qualquer substância? Sim, se eu tiver uma molécula de água. Eu posso ter esses dois hidrogênios aqui, desculpa, um ser prótio, um deutério. Pode os dois ser prótio? Pode, é o mais comum, mas por estatística, né, ele é o mais abundante, mas pode ser um prótio e um deutério, pode ser 2 deutério, pode ser um deutério e um trítio. Por isso, uma vez, essa questão é clássica, qual é o número de moléculas de água que eu posso fazer combinando prótio, deutério e trítio? É quase uma questão de matemática. Olha, pessoal, eu posso fazer prótio com deutério e prótio com trítio, porque eu tenho que combinar 2 a 2. Então, só para o pessoal que gosta aí da matemática da coisa, né? Pode ser prótio com ele mesmo, prótio com deutério, prótio com trítio. Quantos são? 3. E quantos hidrogênios tem? 3. Então, só com os hidrogênios eu posso fazer 9 moléculas de água. Prótio com deutério, prótio com trítio. Deutério com deutério, deutério com prótio, deutério com trítio. Trítio com trítio, trítio com prótio, trítio com deutério, trítio com ele mesmo, tá? Então seriam essas as combinações possíveis aqui, só trocando o hidrogênio, né? Só trocando o hidrogênio de exemplo aqui, só mantendo o oxigênio igual, tá? Bom, vamos dar uma limpadinha aqui. Vamos dar uma limpadinha aqui e vamos dar uma olhada em tabela, né? O que a gente tem que ver aí de tabela periódica? Cara, esse ano tabela tá na cara assim, ó, raio e energia de ionização. Vamos fazer uma tabela aqui. Esboço, né? E vamos ver para onde cresce. Lembrando que o raio cresce para baixo, que tem mais camadas, e para a esquerda, menor número de prótons. Quando tem menos próton, o núcleo está mais solto, né? Então aí o raio aumenta. Lembrando que nessa brincadeira o frâncio seria o maior. Já a energia de ionização, que é a energia para arrancar elétrons, é exatamente o oposto, cresce para cima e para a direita. O hélio é o que tem maior energia de ionização, mais difícil arrancar elétrons, porque o raio é pequeno. É exatamente o contrário. Então, o frâncio tem maior raio do que o hélio, porque ele tem mais camadas, ele tem o núcleo deixando mais soltos os elétrons. Já o hélio é o contrário. O hélio tem poucas camadas, é bem pequenininho, tem muitos prótons e atrai os elétrons estão presos, então o raio é pequeno. Já em energia de ionização, então, o hélio é bem mais difícil de arrancar elétrico que o frâncio, né? O hélio é aquele cara que está completo, aquele que não quer dar para ninguém, aquela crente lá, né? Aquelas cabelão lá embaixo que não dá nem a pau para ninguém. Já a França é uma puta, né? A Fran é uma puta. O França adora dar, é fácil arrancar elétron, olha e retira. Então, aqui nós temos a energia de ionização de um gás nobre sendo bem maior do que um alcalino, enquanto que o raio do alcalino é bem maior do que a energia de ionização dos gases nobres. O que vale a gente lembrar que há anos não cai na URGS? Um gráfico.
raio começa grande nos alcalinos e vai fazendo o quê? Vai ficando menor. Passa para o gás nobre, chega de novo no alcalino e é maior de novo. Vai até o gás nobre, volta lá para o alcalino. Então, quem são os maiores raios da tabela ao longo de um período? Grupo 1, alcalinos. Quem são os menores raios na tabela? À medida que aumenta o número atômico Z? Os gases nobres. Isso aqui é raio por número atômico. Então, aqui embaixo, gases nobres, os menores raios, as mais magricelas e crentes, enquanto que os mais gordos e putas está aqui, ó, os gases, os alcalinos, tá? A energia de ionização é exatamente o contrário. Energia de ionização pelo número atômico Z, aqui, energia de ionização pelo número atômico Z. Quem começa baixo é alcalino, até chegar nos gases nobres. É esse o aspecto de um gráfico de energia de ionização. Aonde? Quem são esses maiorais no final do período aqui? Os gases nobres, grupo 18, maior energia de ionização. Quem é que está embaixo aqui? Grupo 1, os alcalinos, que têm a menor energia de ionização. Vale até lembrar os efeitos fotoelétricos de elevador e de luzes de iluminação pública, né, pessoal? Esses efeitos fotoelétricos, eles botam alcalino, porque daí uma leve luzinha que bate, arranca elétron, fecha o circuito e manda fazer funcionar. Então, observem bem. Por que alcalino é usado em efeito fotoelétrico de elevador? Porque tu bota o metal alcalino, bate uma luzinha, arranca elétrons e ele manda a porta abrir. Ou seja, só tá pegando a luz, a porta tá aberta. Aí tu passa, bloqueia a luz e ele manda a porta abrir, na verdade, né? O que está acontecendo é que a luz está batendo e ele manda o elevador fechar, né? Daí, quando tu passa, tu bloqueia a luz, daí o elevador não fecha, tá? Então, basicamente, raio alcalinos, putas gordas são os maiores, fácil arrancar elétron. Testemunhas crentes lá são aquelas que são gases nobres, né? Gases nobres é difícil de arrancar elétron porque o raio é bem pequeno. Já o França é fácil arrancar elétron porque o raio é grande, tá? Apesar que o França é só teoria, porque o França nem existe, ele é muito instável. Agora, o que eu quero lembrar aqui, aí o perigo é geral, vamos botar de vermelho aqui, é se nós tivermos íons, né, pessoal? Se a gente tiver o Na+, o F-, comparando com o Ne, vamos botar lá na tabela, o Na+, sai daqui e vira cátion. O F- sai daqui e vira ânion. E o neônio fica aqui, porque ele é gás nobre, não quer virar nem cátion nem ânion. Pessoal, a ordem seria Na maior raio do que flúor, que é maior raio do que neônio. Isso aqui seria o raio. A energia de ionização, o oposto. O Na tem menor energia de ionização do que o flúor, que tem menor do que o neônio. Certo? O problema é que quando tem íons, tu tem que lembrar que tem que cuidar o quê? O número de prótons. O sódio é 11, o flúor é 9 e o neônio é 10. Quando eles ficaram iseletrônicos, o sódio perdeu 1, positivo aqui, mais 1, perde 1, foi a 10. O flúor ganhou 1, negativo, ganhou 1, foi a 10. O neônio ficou com 10, eles são isoeletrônicos. Se eles são isoeletrônicos, quem define a diferença de raio é o número atômico. Quem tem mais prótons, no caso aqui o sódio, tem mais prótons, o raio é menor, porque ele atrai mais os elétrons para dentro, então o raio é menor. Já quem tem menos prótons, que no caso aqui é o flúor, esses elétrons estão mais soltos, porque tem pouca atração da carga nuclear, o núcleo não está fazendo tanta atração, porque tem menos prótons, então como é que fica? O Na mais tem raio menor do que o neônio 10, atômico, que é menor do que o flúor 9. E por que o flúor menos é o mais gordo? Porque ele tem menos prótons e os elétrons estão mais soltos, tá? Então, uma breve revisãozinha aqui sobre energia de ionização e raio, que eu acho que tem grande chance de cair. Pessoal, se for neutro,
Vamos bem claro e objetivo. Se for átomo neutro, vai na tabela. O raio cresce para baixo e para a esquerda. Para baixo porque tem mais camadas, esquerda porque tem menos prótons. Energia ou potencial de ionização, energia para arrancar o elétron, energia que precisa dar para o elétron para ele ir embora. Ela cresce para a direita e para cima, sendo que os gases nobres têm a maior energia de ionização porque são completos e têm raios pequenos. São muito crentes, difíceis de arranjar elétron, bem magrinha, bem magricelinha. Já as alcalinas são gordas, bem putas, porque gostam de dar e são bem grandes os raios, tá? Isso tudo se tiver átomo neutro. Os alcalinos em cima no raio, gás nobres embaixo. Na energia de ionização, ao contrário, gás nobres em cima, alcalinos embaixo. E o perigo, se tiver íon, tu vai ter que ver se eles são isoeletrônicos, e eles vão ser. Sendo isoeletrônicos, como é que eu vejo o número de prótons? Na tabela, aí tu vê Na mais perde 1, flúor menos ganha 1, empata com neônio, são isoeletrônicos. Quantos são isoeletrônicos? Quem tem mais prótons, o raio é menor, quem tem menos prótons, o raio é maior. Ok? Pessoal, vou encerrar aqui esse primeiro videozinho de pré-prova URGS, pegando metade aqui da parte de química geral, vamos dizer assim, né? Química geral e inorgânica, tá? Eu vou fazer mais um vídeo para terminar essa parte aqui, vão dar umas 11 questões, e depois mais 2 videozinhos, um de físico-química e um de orgânica, ok? Então, por enquanto ficamos assim, daqui a pouco eu tô de volta com mais vídeos, são mais 3 vídeos de pré-prova URGS, ok? Até mais. Abraço nos guri, beijo nas gurias, tchau.